Com enorme alegria, iniciamos hoje o encontro de psicanálise de abril. É um prazer enorme receber a Renata Birk, colega querida, que é psicóloga, psicanalista pela SIG, pós-graduada em parentalidade e perinatalidade pelo Instituto Gerard de Psicanálise em São Paulo e atualmente diretora da clínica psicanalítica da SIG, que vai nos apresentar o seu trabalho intitulado A Mulher Inteira Constitui Tabu, um enunciado do horror à diferença. Renata, seja muito bem-vinda. Te passo a palavra para que em seguida a gente possa conversar. Bem, bom, primeiro gostaria de agradecer a SIG, representada pela Martina na diretoria científica, pelo convite. Estou muito feliz, muito nervosa também de estar aqui. Eu apresentei parte desse trabalho como um efeito da pós que eu fiz em São Paulo, no Instituto Gerard. E é muito engraçado, porque o efeito de estar aqui é de muito mais nervosismo do que era de estar lá. Não está sendo nada. E eu entendo que é porque tem uma responsabilidade de estar em casa, né? Então, o meu percurso pela psicanálise, ele iniciou oficialmente na SIG, né? E eu sigo fazendo o investimento nesse lugar, que para mim é muito precioso. Então, é essa a responsabilidade, né, de ocupar esse lugar. Mas eu desejo que a gente possa fazer jus ao nome desse encontro, né, que é Encontro de Psicanálise. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho pensando há bastante tempo. Inclusive, hoje de manhã, eu recebi uma mensagem do Silvio Jensen, que eu acho que está aí no online, que foi o meu professor da faculdade, meu orientador do trabalho de conclusão e do estágio também da clínica, lá em Santa Maria. E foi ele que me indicou a SIG, que eu tinha, era o meme aquele, eu tinha um sonho e uma garrafa d'água, que era o sonho de ser psicanalista, mas eu não conhecia, não sabia como que se fazia isso, conhecia a psicanálise. A sede e a garrafa d'água. Isso, exatamente. A sede estava dentro do sonho. E eu conheci a psicanálise na faculdade e tinha, né, fui nutrindo esse desejo, acho que a partir de uma curiosidade, assim, muito das aulas do Silvio com o encontro com Freud, porque era uma matéria que tinha muitos textos do Freud, e foi ele que me indicou a SIG, e aí foi a minha chegada na SIG, era isso, assim, era o sonho e a garrafa d'água, porque eu não conhecia a SIG, eu não tinha uma transferência institucional, não conhecia ninguém na SIG, então eu tinha que convencer as pessoas pelo sonho, né, na entrevista de entrar na SIG. E aí hoje, com o contato com ele, eu me dei conta o quanto esse tema, ele me acompanha desde lá da faculdade, porque o meu trabalho de conclusão, ele abarcava essa temática da intolerância à diferença, da alteridade, do desamparo. Hoje isso é trabalhado de uma outra forma, né, por outras vias que eu fui me identificando e construindo. E depois esse tema teve um desdobramento para mim dentro da SIG, que foi no seminário com a Cici. Que bom que tu está aqui, Cici. Eu escrevi um trabalho sobre o tema da feminilidade. E nesse momento eu já estava às voltas, né, com escrever esse trabalho. E eu queria compartilhar um pouco com vocês assim a parte introdutória desse trabalho que eu entreguei para que foi o último trabalho da formação, porque eu acho importante assim que dá uma situada em como foi a história desse tema para mim e também acho que faz uma introdução importante assim para algumas coisas que eu quero dizer.
Bom, eu já estava, então, lá em 2017, quando eu fiz esse seminário, às voltas de escrever um trabalho sobre o tema da feminilidade, mas não sabia muito bem assim, o que eu ia fazer. E eu fui numa visita no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, e me deparei com no ano de 2017, o MASP ele tem um projeto anual, né, além das obras fixas, de expor obras dentro do matemática. E nesse ano de 2017 tinha a temática do feminino, de obras feministas, de autoras mulheres, e eu me deparei com essa exposição da obra da Terezinha Soares. E esse livro que eu trouxe, que tem o título Quem Tem Medo de Terezinha Soares, que é o título da exposição apresentada, foi para mim assim um disparador de questões, né? Bom, eu vou ler para vocês algumas dos anúncios, né, dos jornais da época da obra da Terezinha Soares, que foi mais ou menos pelos anos 60. O ápice da produção dela é de 60 a 70, e essas obras que foram expostas no MASP são principalmente desse período, assim, né? Então, o que que as revistas noticiavam, né, sobre a obra dela quando ela ia expor em algum lugar? Por exemplo, a arte para frente de Terezinha Soares. A pintora Terezinha Soares tem medo do tabu sexual. Não tem medo do tabu sexual. Pintora que escandaliza a sociedade vai expor em São Paulo. Então, tinha esse teor, assim, né, de escândalo a obra dela. Bom, eu me intriguei, né, com o fato de que na descrição da obra, da exposição, dizia assim: obra que mais de 40 anos depois deve ser reconsiderada e reescrita na história recente da arte brasileira. Eu fiquei me questionando quais seriam as razões de uma obra tão rica, importante, manter-se de fora do cenário da arte por tanto tempo. E a própria artista, ao dizer de si, dá pistas para essa minha questão. Eu me descobri por mim mesma. Aprendi a sentir meu corpo, a redesenhar minhas zonas erógenas, a buscar o prazer sem culpa nem castigo. Terezinha redesenhou e desenhou zonas erógenas. Então, né, essa é uma parte da produção dela, né? São desenhos. O caráter da obra está enraizado em uma celebração do feminino e da erótica, aliada a uma crítica à repressão ditatorial e ao lugar ocupado pela mulher em uma sociedade patriarcal. No livro lançado no mesmo ano, que é este livro aqui, os diretores do MASP, que na época era Heitor Martins e Adriano Pedrosa, relembram que, apesar de haver uma grande produção artística de mulheres no século XX, se falou da inexistência de uma arte feminista no Brasil. Então, é nesse sentido que tem uma reinscrição, né, um reconhecimento de uma produção feita há muitos anos atrás e que ficou de fora, né, do cenário da arte nesse sentido de um reconhecimento. Segundo eles, só agora pode-se ver que trabalhos como o de Terezinha haviam sido marginalizados das narrativas da história da arte. Por isso, até então, a sua obra se manteve desconhecida. Para Moura, que é um autor que escreve um artigo nesse livro, o título da exposição, Quem Tem Medo de Terezinha Soares, faz alusão à peça de Edward Albee, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Faz indagações como: quem tem medo daquilo que a sua obra expõe seja exposto? O que incomoda a arte de Terezinha Soares e por quê?
O autor logo sugere que seja porque essa obra coloca em xeque o lugar da mulher que parte em busca de uma representação de um feminino potente e emancipado. E aí tem uma coisa muito interessante que eu fiquei me questionando sobre o corpo feminino, que é que a revista Playboy foi lançada no Brasil em 1975. É no mesmo período e tem né, uma exposição do corpo feminino. Então, a gente não está falando da problemática da realidade do corpo, a gente está falando do lugar que o corpo ocupa, né, situar, e o trabalho que eu quero compartilhar com vocês é sobre isso, né, que o horror não é o corpo, é o lugar que o corpo ocupa. Segue uma citação do Rodrigo Moura, né, do artigo do livro, sobre o trabalho da Terezinha. Se hoje o seu trabalho passa a ser mais conhecido, uma exposição que acompanha sua trajetória de maneira cerrada e analisa a evolução de sua linguagem, contribui não apenas para o seu reconhecimento, mas também para entender os mecanismos e as metodologias que informam uma prática feminista no contexto brasileiro daquele período. Expor o machismo, afirmar a identidade de gênero e tratar de um tema até então considerado tabu para as mulheres, como o sexo, é também expor as assimetrias de gênero que o métier artístico repete da sociedade a qual faz parte. No caso do Brasil, uma sociedade ainda marcada pelo patriarcalismo e na qual os avanços políticos nesse campo são lentos e acompanhados de uma reação conservadora. Isso é uma coisa muito interessante para pensar as problemáticas políticas, né, do Brasil. Sua obra coloca em xeque a representação da mulher, não mais vista como um objeto de desejo para o homem, e a própria visualidade modernista, exercida a partir de uma visão formalista, falocêntrica e autoritária da história da arte. Então, eu iniciei, né, a partir disso que me causa, né, o encontro com essa obra, um estudo teórico acerca do feminino. Cheguei até o livro da Maria Rita Kell, Deslocamentos do Feminino, e eu, lá nesse livro, também me deparei com algo, assim, bem interessante, né? Que é acerca da publicação do livro Madame Bovary, onde o autor, que é o Gustave Flaubert, inspirado na notícia policial de um suicídio de uma mulher burguesa, foi processado, mas não foi condenado, mas foi processado pelo teor contido no romance. Então, o autor foi processado por uma obra fictícia. Não só ele, como a Emma também, que é a protagonista, né, que é uma mulher adulta, ela também foi, né, altamente condenada pela sociedade da época. O romance trata apenas de um adultério feminino, o que não era pouco. Mas, além disso, Gustavo coloca a Emma no lugar de dar voz a uma crise maior vivida pelas mulheres daquele tempo. Um casamento que continha em seu cerne a produção de filhos e o cuidado com o lar como a única possibilidade de ser, não havendo lugar ao erótico, o que é vivido por Emma através do adultério. A Maria Rita Kell aponta que os argumentos de acusação de que a obra era ofensiva à família, à moral, à religião, parecem dirigir-se a Emma e não ao autor do livro, o que se afirma pela leitura da acusação na Câmara do Tribunal Correcional de Paris, na qual a personagem é acusada de não ter tentado amar seriamente o marido. Podia ter ficado lá, né? Só que não. Além disso, o processo de acusação sugeriu que Flaubert impusesse limite a Emma. Com efeito, me deparei com duas mulheres, uma real, que é a Terezinha Soares, uma ficcional, que é a Emma Bovary,
que não se contiveram dentro do que era estabelecido enquanto lugar do feminino. Era barra, ainda é, mãe recatada e do lar. E puseram-se em ato a questionar a validade das regras comuns, o que levou a elas a um lugar de repúdio, de negação, de acusação. Ambos os recortes figuram um lugar de rechaço ao exercício do desejo da mulher, quando esse não coincide ou não coincide somente ao desejo de esposa e mãe. Mas, para além desse lugar de desvalor, parece haver uma ameaça nisso que esse desejo de algo a mais revela. E assim, como forma de fazer uma referência ao título da exposição, fiquei me perguntando: quem tem medo do desejo feminino e por quê? A obra de Terezinha ficou marginalizada porque é esse o lugar do feminino? Eu não tenho, né, não tive naquele momento a intenção de dar conta dessas perguntas, mas, né, de seguir o passeio, eu fiz uma revisão dentro da obra do Freud, lá naquele momento, abordando a problemática do ter, não ter falo, inveja do pênis, complexo de Édipo, até chegar no texto Análise Terminável e Interminável, onde, então, uma teorização do Freud acerca do enigma da feminilidade como um conceito que transcende a lógica fálica e a identidade mulher. É interessante assim esse percurso que eu não vou conseguir trazer ele aqui hoje, mas acredito que vai ser possível transmitir alguma coisa mesmo assim, que tem um deslocamento dentro da obra do Freud dessa temática do horror da diferença, do lugar da realidade do corpo, quando ele traz essas questões, por exemplo, em algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos, para o que ele vai trazer depois, né, no texto Análise Terminável e Interminável, né, onde o horror, a diferença, não está situado só nessa realidade corporal, né, tem algo além disso. E outra coisa assim muito interessante que eu queria pontuar, né, que quando eu falo desse deslocamento dentro da obra, isso não é não é como a obra do Freud, ela não pode ser pensada numa lógica de evolução temporal, porque, por exemplo, esses dois textos, né, diferenças, algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos, ele é um texto de 1925. E o texto que eu vou trazer para a gente pensar hoje, que é o Tabu da Virgindade, é um texto de 1918. E tem ideias diferentes, não excludentes, mas diferentes, que não obedecem a uma lógica de evolução no sentido de, então, Freud disse isso em 1925, isso quer dizer que o que ele disse em 1918 não tem mais validade. Não, tem validade, a gente tem validade até hoje, inclusive esse foi um dos motivos que eu escolhi trabalhar esse texto do Tabu da Virgindade, porque não é um texto dos clássicos freudianos, né? Não é um texto que todo mundo lê, que é mais famoso por aí, e que eu acho que tem um conteúdo muito importante nele, e isso quer dizer o quanto o Freud é atual, a gente só precisa, não é pouca coisa, né? A gente precisa se colocar, pensar junto com ele, né? E trazer para aquilo que são as problemáticas do nosso tempo, assim, né? Bom, agora eu vou entrar, então, que é o trabalho, né, que é o efeito da minha pós no Gerard, e nessa ideia de efeito,
vocês vão observar que não é um trabalho que fala propriamente de parentalidade, de perinatalidade. Aliás, essa foi uma discussão que a gente fez muito ao longo desse percurso lá, né? Que era se esses temas, eles eram temas da psicanálise, ou não. E apesar de que eu acho que é um texto que, né, ele toca questões muito importantes, assim, que tem que ver com o tema da parentalidade e da perinatalidade. Mas aqui eu também fiz uma adaptação para esse outro momento da minha vida e do texto, né? Eu também queria dizer que tem algumas alfinetadas de teor político, né? E essa é a forma como eu consigo me colocar, né? Não tem como ficar de fora. Mas eu queria dizer que eu tenho a pretensão de criticar personagens específicos, né? Mas que a gente possa pensar como esse discurso incide sobre a nossa realidade brasileira, sobre a formação de subjetividade, sobre o sofrimento psíquico, e porque eu acho que personificar o discurso pode ser mais ou menos como atacar um monstro mitológico que todo mundo conhece, que se chama Hidra de Lerna, que é aquele que, quando a gente corta a cabeça, nascem duas no lugar. E na nossa realidade no Brasil, nascem 01, 02, 03, 04. A quarta foi a quinta foi uma fraquejada. E, assim, por que eu escolhi esse texto, né, do tabu da virgindade? Eu encontrei estava lendo um livro da Silva Alonso, o Tempo, enfim, não me lembro. Não, é o Tempo, a Escuta o Feminino, isso. E ela diz que o trabalho de garimpagem no interior das teorias psicanalíticas nos leva a reconhecer os lugares nos quais há sintomas para desconstruir e não verdades para afirmar, mas também nos permite recuperar o que há de mais valioso nelas. Então, né, o trabalho que eu fiz com esse texto, ele contém uma crítica, né, assim, no sentido de reconhecer lugares, né, que não fazem mais sentido, mas se propõe a trazer algo de muito valioso que tem, né? Bom, vamos lá. Agora entraremos numa parte teórica que eu peço que vocês tenham paciência, porque é bem importante assim, né, para o pensamento. No texto de 1918, O Tabu da Virgindade, Freud investiga a conduta de povos primitivos acerca da virgindade das moças. Assim, constata a existência de um ritual de rompimento do ímen antes da primeira relação conjugal. Esse texto nos interessa por ser uma pesquisa antropológica do Freud, que nos aponta para a ocorrência desses fenômenos nas relações humanas desde os povos primitivos. E também na medida em que Freud aponta todo o tempo como sendo questões ainda difundidas e presentes nos povos chamados civilizados. Infelizmente, o que a gente conclui é que não somos tão civilizados como gostaríamos de ser. Inclusive, o Ailton Krenak, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz que a gente vive uma abstração civilizatória. Bom, quanto à mencionada conduta dos povos primitivos, ela não será descrita corretamente se afirmarmos que eles não atribuem valor nenhum à virgindade, e se oferecemos como prova disso o fato de que eles realizam a defloração das moças fora do casamento. Parece, ao contrário, que para eles a defloração é a perda, é o rompimento do ímen, né, esse ritual, que para eles a defloração é um ato significativo, mas ela se tornou o objeto de um tabu, de uma proibição que chamaríamos de religiosa.
Em vez de ser reservada para o noivo e futuro marido da moça, o costume exige que este se esquive dessa operação. Na tentativa de esclarecer o tabu da virgindade, Freud levanta 3 hipóteses e diz que as 2 primeiras não têm relação com o sexual. A primeira hipótese é de que na primeira defloração a moça sangra, e isso colocaria o homem primitivo diante do horror ao sangue pela articulação a preconceitos espirituais e pela referência que o sangue faria à proibição de matar, pela lembrança da proibição. Mas logo ele nos lembra da prática de circuncisão nos meninos, que também implica em derramamento de sangue. Então supõe que esse horror ao sangue poderia ser superado em benefício de que o marido se ocupasse dessa primeira relação sexual. Na segunda explicação, Freud diz que o primitivo está à mercê de uma disposição para angústia que o espreita constantemente, bem semelhante a que supomos na teoria psicanalítica das neuroses sobre o neurótico de angústia. Essa disposição para angústia mostra-se mais intensa em todas as situações que desviem do habitual, que tragam consigo algo novo, inesperado, incompreensível, inquietante. Daí também o cerimonial que se estendeu pelas religiões posteriores, que está vinculado ao início de qualquer novo empreendimento, ao começo de qualquer nova fase. Os perigos pelos quais o angustiado se acredita ameaçado nunca parecem tão grandes na expectativa como no início da situação perigosa, e é também conveniente primeiro proteger-se contra eles. A primeira relação sexual no casamento, por causa da sua importância, tem certamente a prerrogativa de ser introduzida através dessas medidas de precaução. As 2 tentativas de explicação, a do horror ao sangue e a da angústia diante de algo inaugural, não se contradizem, mas se reforçam. A primeira relação sexual é certamente um ato preocupante, e mais ainda se nele acontecer de verter sangue. A terceira explicação é que o tabu da virgindade abrange toda a vida sexual, diz Freud. Não apenas o primeiro coito com a mulher é tabu, mas também a relação sexual em geral. Quase poderíamos dizer que a mulher inteira constitui tabu. A mulher não é apenas tabu nas situações especiais decorrentes da vida sexual, como a menstruação, a gravidez, o parto, mas também fora delas. Ao investigar o termo tabu, no capítulo 2 de Totem e Tabu, Freud apresenta 2 sentidos opostos. Por um lado, é sagrado, consagrado, e por outro, misterioso, perigoso, proibido, impuro. No caso do ritual de defloração, o tabu é colocado no lugar de um perigo temido. Há um horror fundamental à mulher. Freud supõe que o horror se justifique pela diferença da mulher em relação ao homem, pois ela é eternamente incompreensível e misteriosa, estranha, e por isso parece hostil. O homem teme ser enfraquecido, e aí entra o ponto da hipótese da angústia e da fraquejada. Teme ser enfraquecido e tornar-se incapaz ao ser contaminado pela feminilidade. Esse perigo é psíquico e origina-se de uma projeção no mundo externo em objetos desagradáveis ou estranhos de hostilidades internas. Isso é o Freud que está dizendo nesse texto. Bom, a partir disso, podemos pensar na mulher enquanto depositária da feminilidade. E essa é o deslocamento, né, que acontece
do texto da diferença das consequências psíquicas em relação à diferença anatômica, né? Que a menina fica no lugar de quem descobre a diferença anatômica porque lhe falta algo. E o menino fica com medo, né, de também perder isso que a menina já não tem, né? E nesse momento, né, o Freud não diz isso explicitamente, eu que estou dizendo explicitamente, a mulher pode ser pensada enquanto esse depósito, né, enquanto esse lugar projetivo da feminilidade. Se Freud, por um lado, corrobora para o reforço de uma categoria fechada, dita a mulher, inclusive quando ele formula a questão o que quer uma mulher, e deixa, né, a categoria homens de fora dessa pergunta, ele se esquiva do perigo. Ao esquivar-se do perigo que comporta uma mulher, o homem pode acessar a condição de imbrochável, incomível e imorrível. E agora, com o caso recente do Daniel Alves, eu acrescentaria impunível também. Sim. Isso depende da classe social. Isso que tu traz, Nath, eu vou fazer uma interrupção no meu trabalho. Não sei se vocês escutaram, mas a Nath disse que depende da classe social. Isso é algo muito importante que eu queria dizer. Eu tenho muita noção das interseccionalidades, né? Assim, me situo nisso, mas não consegui abarcar tudo isso, apesar de que vou tocar nesse ponto também, né? Mas a questão é que se cria um grupo, né, de imbrocháveis, incomíveis, imorríveis, impuníveis, dos quais os outros que estão no campo da diferença disso não se incluem. E a mulher, ela é só um representante de tantos outros, né? Que eu acho que vai dar para chegar lá. Bom, em muitos momentos, Freud parece tocar no cerne da questão, que é que o horror é a alteridade. Inclusive, é nesse texto do Tabu da Virgindade que aparece a primeira menção à noção de narcisismo das pequenas diferenças. É o primeiro momento onde ele cita essa noção, né? E ele mesmo diz: as pequenas diferenças, em meio à semelhança em todo o resto, fundamentam os sentimentos de estranheza e hostilidade. Mas ele escorrega para fora daquilo que ele não consegue entrar, assim, entra e sai, né? Quando no mesmo parágrafo ele fala da intolerância à diferença, ele diz que o menosprezo da mulher sobre o homem se remete ao complexo de castração que tem influência sobre o julgamento da mulher. Maria Rita Kell, em Deslocamentos do Feminino, diz que Freud esteve um processo de negação ao ter sido incapaz de encarar as evidências próprias da sua clínica, de que nenhuma mulher seria capaz de ser a mulher. Por isso, os seus textos finais vão de um lugar de decepção com a psicanálise, pela via de que parece impossibilitada de curar as mulheres não ajustadas aos ideais de feminilidade, ao lugar de perplexidade ao não saber responder o que quer uma mulher. E tem um comentário nesse livro da Maria Rita Kell, da Marie-Christine Ramon, sobre o livro dela, que está no livro dela, Porque as Mulheres Amam os Homens. Ela diz que Freud justamente negligenciou o narcisismo das pequenas diferenças. As contribuições de Paul Preciado no livro Eu Sou o Monstro que Vos Fala, relatório para uma academia de psicanalistas, servem de testemunho
porque ele testemunha algo que é da própria história, e nos autorizam a fazermos um deslizamento de a mulher inteira constitui tabu para a feminilidade inteira constitui tabu. Preciado é um homem trans, é convidado em 2019 a falar numa jornada internacional da Escola da Causa Freudiana em Paris, sobre o tema Mulheres na Psicanálise. Ele sofreu deboche ao perguntar se havia presente algum psicanalista homossexual, trans ou de gênero não binário, e foi hostilizado quando pediu a responsabilização das instituições psicanalíticas diante das modificações da epistemologia sexual e de gênero. Gerou tanto incômodo a tentativa de fala dele, que ele não conseguiu ler o discurso que ele tinha preparado para essa ocasião, e por isso ele fez a publicação do livro depois com o texto original. E vou citar o início da fala dele nesse encontro. As senhoras e os senhores organizaram um encontro para falar das mulheres na psicanálise em 2019, como se estivéssemos ainda em 1917. Como se esse tipo particular de animal, que chamam de mulheres, de forma condescendente e naturalizada, ainda não tivesse adquirido pleno reconhecimento como sujeito político, como se as mulheres fossem apêndices ou notas de rodapé, criaturas estranhas e exóticas sobre as quais é imperativo refletir de tempos em tempos em colóquios ou mesas redondas. Seria preciso antes organizar um encontro sobre homens brancos heterossexuais e burgueses na psicanálise. Porque a maior parte dos textos e práticas psicanalíticas giram em torno do poder discursivo e político desse tipo de animal. Um animal necropolítico, que vocês tendem a confundir com um humano universal, e que permanece até o presente o sujeito da enunciação central dos discursos e nas instituições psicanalíticas da modernidade colonial. A partir disso, né, da posição dele, a gente pode pensar a feminilidade e também, né, do que eu compartilhei com vocês do Freud, não no sentido de coincidência ao sexo feminino, né, barra mulher cisgênero, porque é disso que se trata, né, num determinado momento, inclusive da obra do Freud, mas no que o Freud propõe em Análise Terminável e Interminável, que é um texto de 37, que explica o repúdio à feminilidade generalizado entre homens e mulheres. Entendo que o horror à feminilidade, enquanto uma posição, sustente o que Freud vinha trabalhando acerca da lógica fálica. Se, como destaca Joel Birman, as figuras do homem e da mulher foram construídas de acordo com tal lógica. É a presença do imaginário do falo no corpo do homem que sustenta a sua superioridade ontológica, enquanto quem não tem, a mulher, acredita na superioridade deste outro ser. Dessa forma, quem tem o falo se gaba disso, quem não tem fica com inveja. É assim que se inscreve, né, a concepção freudiana de inveja do pênis. Inveja feminina. Entretanto, o registro da feminilidade proposto por Freud foi uma tentativa de ultrapassar essa lógica. Enquanto pelo falo o sujeito busca a totalização, a universalidade e o domínio das coisas e dos outros, pela feminilidade o que está em pauta é uma postura voltada para o particular, o relativo e o não controle sobre as coisas. Por isso mesmo, a feminilidade implica a singularidade do sujeito e as suas escolhas específicas, bem distante da homogeneidade abrangente da postura fálica. A feminilidade é um correlato de uma postura heterogênea que marca a diferença de um sujeito em relação a qualquer outro.
Foi nesse sentido específico que a feminilidade seria a fonte de uma experiência psíquica marcada pelo horror. Essa é uma citação do Joel Bibb. Se a feminilidade se coloca como transcendência lógica fálica, justifica-se o horror à feminilidade. A resistência à feminilidade se dá pelo esforço em negar a castração. Joel Birman aponta haver uma castração, que haver-se com a castração, e o conceito de feminilidade é uma outra maneira de se referir à castração, é haver-se com o desamparo humano. Assim, a construção fálica é o trabalho que a subjetividade realiza para camuflar sua fragilidade. De qualquer forma, o erotismo humano se funda no desamparo do sujeito e na feminilidade. E a arte da Terezinha Soares é nomeada como uma arte erótica, que é diferente do pornô. Em decorrência disso, devemos reconhecer que somos desamparados por vocação, pois é o nosso desamparo que nos remete permanentemente para o erotismo, num movimento infinitamente marcado pela circularidade. Bom, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi semana passada e que faz muito sentido, assim, né, sobre todo esse assunto. Eu estava chegando em casa de carro, mais ou menos umas 10h30 da noite, e eu moro numa casa que é na rua, não é um condomínio, e desde que eu me mudei para cidade grande, eu fui aprendendo que é protetivo ter medo de estranhos. Quando eu estava me aproximando da entrada da garagem de casa, vi um homem desconhecido andando na frente de casa. Eu dei a volta na quadra, pedi que o meu marido saísse na frente de casa e me desse um ok, né, para eu poder entrar na garagem. Deu tudo certo, eu entrei dentro de casa, mas eu tenho um filho de 5 anos muitíssimo curioso e ele viu que tinha alguma coisa diferente acontecendo. E ele veio me perguntar o que tinha acontecido. Contei para ele a mesma coisa que eu estou contando para vocês. Havia um homem desconhecido na frente de casa e, por precaução, dei a volta na quadra e avisei teu pai. Ele questiona: mas como ele era? Eu insisto, era um homem desconhecido. Ele complexifica a pergunta. Mas como era o corpo dele? Vocês percebem o perigo que tem nessa resposta? O perigo na resposta. Que corpo tem o estranho? Que cor é o corpo do perigo? Tem vagina, tem pênis? É um corpo que sangra ou é o nosso horror a diferença que faz o corpo do outro sangrar? A psicanálise nos implica na produção de linguagem, e essa é uma implicação de muita responsabilidade. É por isso a minha preocupação com a resposta. Como sabemos, a produção discursiva tem incidência sobre o sofrimento produzido em cada época. E hoje, a psicanálise brasileira se vê diante da urgência de ocupar-se das problemáticas próprias do nosso país, que se desdobram na história e recaem sobre o nosso tempo. Ou seja, é preciso buscar saídas de um lugar de uma esquiva aos tabus que é compartilhado. Como são produzidos e sustentados aqui os lugares que funcionam como depositários do horror? Lugares como o racismo, que a branquitude, né, que cria a raça, que cria o racismo e coloca o sujeito negro no lugar do outro diferente. A asepsia médica, que tenta limpar e purificar aquilo que há de disruptivo, na verdade, do sexo e do corpo, e isso é algo que incide na clínica constantemente, né? O discurso médico. Quem são os monstros que precisam de extermínio, isolamento?
evitando assim o perigo da contaminação que leva à morte, à impotência, à destruição da família, que é o projeto de Deus para a eternidade. E acho que agora queria trazer uns últimos dados, né, que é na via de pensar como isso tudo produz violência, né, aqui no Brasil, na nossa realidade, e mais uma vez, né, eu escolhi um texto do Freud também para dizer que a gente pode pensar a nossa realidade, o nosso tempo, a partir do Freud. Bom, os dados são, né, a prova do que o Ailton Krenak diz, que a gente vive uma abstração civilizatória, né? São 3 dados que eu trago, né? Do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, uma pesquisa de 2013, que o Brasil segue sendo o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. Um segundo dado é que em 2021 a proporção de pessoas negras assassinadas no Brasil atingiu a maior marca em 11 anos, que foi uma pesquisa feita pelo IPEA. E o terceiro dado, foram dados que saíram agora no mês de março, início de março, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o Brasil também, né, registrou um recorde como o maior número de feminicídios desde que, em 2023, desde que a lei do feminicídio foi criada, né? E como vocês sabem, a gente não está falando de morte de mulheres, são mortes, são assassinatos pela condição específica de ser mulher. E sobre os povos originários, eu não sabia nem que notícia escolher, né? Porque a gente segue a tentativa de extermínio. Então é isso, queria escutar vocês, né? Um pouco do efeito que teve esses pensamentos meus em vocês, e muito bom estar aqui, agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigada, Renata. Bom, está aberto para que a gente possa conversar, tanto no nosso auditório quanto no nosso auditório, no Zoom, que estamos com um pouco mais de 60 pessoas participando, também que possam fazer a sua inscrição pelo chat, que serão contempladas na discussão. Está aberto, então. Muito obrigada, Renata. Enquanto o pessoal vai se aquecendo para as perguntas, eu fiquei me lembrando quando tu dizia do trabalho da Terezinha Soares e do espaço que ela ocupa no MASP. Eu não sei se tu conhece um grupo de mulheres artistas e ativistas chamado Guerrilla Girls. E que elas fazem justamente essa denúncia, digamos assim, né, de que o lugar do corpo feminino muito mais aparece nas obras de arte como um corpo nu do que mulheres artistas expondo em grandes museus. Sim. Tem quando eu fiz essa visita no MASP, eu comprei um imã de geladeira que foi produzido por elas, né, por esse grupo, que eu não me lembro o percentual, mas foi uma pesquisa, eu acho que dentro do MASP mesmo, né? Que, sei lá, 80, obrigada, Agatha. 80% da representação feminina são de corpos nus e 20% de artistas femininos. Isso. A Agatha está inscrita? Acho que não precisa de microfone, né? Acho que não. Só peço que tu fale mais alto para que esse microfone possa contemplar o online. Primeiro, eu queria te agradecer, Márcia, pelas falas. Você trouxe muitas referências de uma forma muito precisa, assim, acho, né? As associações que foi fazendo fizeram muito sentido.
E, bom, a gente ocupa espaços juntas, né, de pensar essa questão da autoridade, enfim, como fazer possível, né, que lugares sejam possíveis para essas autoridades, né? E tu falou do Guerrilla Girls, eu estava justamente pensando nisso, né? Depois da fala da Renata, que é justamente qual é o lugar que é possível de a diferença ocupar. Porque fica muito com. Às vezes a gente fica nessa de tem uma visibilidade, por exemplo, das mulheres no museu, mas de que lugar? Exato. Né? De lugar de objeto de desejo e não de sujeito. Claro, desejo, exato. né? Tem uma diferença. E aí eu fico pensando, especialmente na temática de instalações afirmativas não frequentes, né, agora, de que lugar que a gente oferece. Sim. Qual é o lugar que a Sim. gente torna possível quando a gente propõe uma abertura nas instituições. Né? E aí dá para pensar na questão das pessoas negras quanto indígenas, quando fala do extermínio, de genocídio. Uma questão assim, que me ficou no teu trabalho, né, de que não é só ter um lugar, mas de qual é o lugar que se oferece. Claro. Né? Claro. Porque, às vezes, oferecer um lugar também é uma repressão da violência. E só, ainda na Associação das Guerrilla Girls, elas usam máscaras de gorilas, né? E umas máscaras que elas aludem ao horror, assim, elas são máscaras que assustam. Circulamos. A Luciana lá, ou tu queres? Eu só queria, eu vou fazer um comentário. Eu queria ter trazido mais respondendo um pouco a questão da Agatha, queria ter trazido mais o Ailton Krenak, mas, né, obviamente que não cabe tudo que a gente gostaria, né, tem uma limitação do tempo, porque ele me fez pensar, quem não conhece ele, eu recomendo muito, né, que leiam os livros dele. Eu li 2 livros dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o outro não vou me lembrar agora. A Vida Não É Útil, esse mesmo. Aham. Porque ele traz uma ideia muito interessante, assim, que é pensar que a gente não tem um conceito de humanidade hegemônico. E isso eu acho que é uma coisa muito importante, assim, para a psicanálise, para a gente pensar questões políticas no Brasil. Quando a gente está falando, assim, nós queremos recuperar a humanidade ou espaços democráticos, a gente pode falar isso de qualquer posição política, mas nós não estamos falando da mesma coisa. E aí o que ele diz, né, fazendo uma referência ao o processo de invasão do Brasil, quase que falei colonização, tem um discurso específico desse povo que invade o Brasil, daquilo que é a humanidade e daquilo que é a civilização. E quem não está dentro dessa lógica discursiva não é civilizado, ou seja, não é humano. Eu espero. O cara falou. A Luciana Lara. Eu queria te agradecer, né, por fazer pela tua precisão, né, eu conheço, assim, a tua precisão de pensamento, né, quando tu consegue transitar e formular perguntas. Isso é muito precioso, assim, como objetividade. Obrigada por isso, e principalmente, acho, obrigada por resgatar, assim, trazer para nós de volta a potência do Freud em gerar perguntas. Eu acho que a gente poderia dizer que o Freudiano é uma usina de perguntas. Isso é muito importante, assim, para a gente poder resgatar, principalmente em relação a esses temas, assim, porque tem uma discussão muito melhor nisso, em relação a resgatar essa potência do Freud é inestimável. Muito obrigada.
Eu fiquei pensando muito na pergunta do Caio. Porque essa também, claro. E é impressionante, assim, porque isso que tu estava falando agora, assim, do quanto a gente não tem o conceito de identidade, de civilização, e a gente acha que não tem, essa é a pergunta dele. Sim. Sim, por isso a pergunta do impacto é exclusiva. Qual é o fundamento ontológico desse negócio? Onde está isso? Sim, e é uma pergunta que é assim, bom, se tu fez todo esse movimento para te esquivar de um perigo, quer dizer que tem um perigo aí fora, e eu quero identificar, então tem uma ideia de construir uma identidade, assim como era o corpo, né? Porque eu também quero me proteger desse perigo. Sim. E assim a gente vai transmitindo uma lógica colonizadora, a depender da resposta que a gente dê para essa pergunta. E que difícil que é responder. Parece uma resposta simples de dar, mas a resposta simples de dar é a resposta colonizadora, é o que está no nosso discurso. E aí a gente precisa se reconhecer racista, atravessado por toda essa lógica colonial, né, machista também, porque responder desse lugar é muito fácil. Isso, e aí eu fico pensando que tem a ver com a tua formulação sobre onde está o horror, porque a resposta simples tem a ver com a reação ao horror da castração, porque eu respondo rapidamente, para me livrar do horror da minha Sim. A questão não é a minha vulnerabilidade, a questão é o perigo do outro. Sim. Nós temos a Eurema, Magda, Cici, a Bia, Eurema, depois mais. Eurema, por favor. Maravilhosa proposição política e psicanalítica em relação à investigação. Foi completamente identificado, né, com esse movimento freudiano em relação à psicanálise. Maravilhoso o trabalho. Eu voltei algumas questões, assim, né, mas primeiro, né, o que é escândalo? Né? O que é escândalo aí quando tu traz? Porque ele está alicerçado, como tu disseste, exatamente no cenário dessa repressão deste tempo. Então, repara o conceito, como é que fica. E logo em seguida, tu fala, né, do que é esse escândalo, o que quer dizer um feminino emancipado, né? Que escândalo é esse? É esse horror, né, de ter e ser um corpo emancipado. Então, essa diferença, né, é que se torna esse escândalo que dá todos esses conflitos, entende? Porque tem que se atacar. E quando tu faz todo esse percorrido na obra de Freud, marcando não datas, né, mas evolução do pensamento e recuperação do pensamento dentro da obra, a questão é que no encontro do reconhecimento da diferença, ali, naquele encontro, então eu não tenho e tu tens, enfim, nesse encontro da diferença, a saída do desmentido, a indiferença. E isso nos acompanha até o essa atualização da indiferença. Eu vou fazer um parêntese aqui, Luciano, porque eu vou esperar a formação psicanalítica do teu filho, porque eu vou querer... porque é a segunda que a gente Segunda interpretação. É que ele está sempre escutando, sabe? E dá uma interpretação maravilhosa. Eu vou ter que contar, porque um dia eu e a Renata estávamos conversando
E daqui, dali, aquelas coisas que a gente conversa, faz mil teorias que vem, né? Essa que ele colocou, e ele estava ali, certo? Ouvindo. E lá pelas tantas a gente falou, pois é, né? São os fantasmas das pessoas. E eu digo, mas a gente não vai poder se encarregar dos fantasmas. E ele falou, fantasmas estão dentro da cabeça das pessoas. Então, assim, eu vou ter que esperar, porque Eu acho. Acho justo. Mas muito obrigada, maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostaria de continuar, deixar correr um pouco. Uhum. Eu posso fazer um... Pode, tá? Eu queria retomar o que a Luciana e a Eurema falam, né, dessa minha escolha de ter escolhido um texto freudiano, né, que são textos freudianos além desse do Tabu da Virgindade e muitos outros. Essa é uma tentativa minha, assim, enquanto psicanalista, de situar a psicanálise nas convocatórias que a gente vem recebendo, né, assim, de marcar aquilo que tem da especificidade do nosso lugar, né, do nosso pensamento, que tem algo de um rigor e uma estrutura que sustenta o pensamento psicanalítico, que obviamente surge em Freud, que a gente não precisa e não pode abrir mão, apesar de que precise e possa fazer flexões, né, na forma de pensar. E o Freud convida a gente a fazer isso em vários momentos da obra, como diz a Lu, né? Ele vai, uma máquina de fazer perguntas, e é muito interessante que isso que eu pontuo, né, do pensamento, que não é um pensamento cronológico, tem que ver com isso. Ele vai, ele volta. O próprio complexo de Édipo, ele não é uma teoria só, tem propostas diferentes em momentos diferentes, e ele nos convida a seguir fazendo trabalho, chegar em lugares que ele não pôde chegar. E tinha outra coisa que eu queria dizer, agora me esqueci, depois eu me lembro de volta. Tá. Magda? Então, Renata, eu gostei muito de te escutar por essa construção que tu fizeste, né, em relação tanto à obra do Freud quanto ao enlace com a literatura, com a arte, né, e que fica tudo à mostra, né, a arte e a literatura mostram claramente, ilustram isso que tu está trazendo na teoria. E eu fiquei pensando também na cabeça de Medusa, né? O horror, a situação, e o que esse horror produz, né? Produz nas crianças, produz nas pessoas, né, adultas, e que vai se construindo, né, como esses monstros da humanidade. E uma coisa que eu sempre fico me perguntando, estão dentro, que nem diz o Caio, né? Estão dentro dos monstros. Que eu sempre me pergunto como é que nós evoluímos tanto e continuamos com recordes de feminicídio, etc. Que evolução é essa, né? A gente diz que tem. E não é só aqui, é no mundo todo. Então, esse lugar da mulher, eu acho que é muito feliz, assim, é um prazer para a gente poder pensar. Esse lugar, ela continua. Nós temos 4 inscritos ainda. Eu te proponho que a gente possa circular um pouquinho para contemplar. Cici? É bem rápido, é mais para dar parabéns, mas é parabéns para ti, mas é também parabéns para si. De que a gente possa ter aqui todo esse gabarito de pensamento, sabe? Um espetáculo maravilhoso.
Eu acho isso, o teu pensamento de pessoal muito necessário. Eu podia ficar conversando a tarde toda, mas só para salientar uma coisinha de nada, uma das coisas que mais me fez pensar no teu trabalho, assim, né, sobre a diferença, se a gente perguntar, o Ailton Krenak, apresentar a pergunta do Caio, a gente isso, e daí a gente pensa no nosso lugar, frente às produções discursivas, como a resposta também não é fácil. Quer dizer, não que a gente responda, mas o lugar onde a gente se posiciona, ele pode ser, como nos diz Ailton Krenak todo tempo, bastante colonizado, Claro. muito entre aspas, não é? E sem nos dar conta que a gente está colonizada. Qual é a nossa posição do sujeito? E o teu trabalho ele é brilhante nesse sentido de desacomodar as nossas certezas como um lugar de psicanalista. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada, Ceci. Sempre muito bom te ouvir, Renata. E eu acho que ouvindo a Cici, né, um dos detalhes que eu gostaria de fazer é o quanto são muito bem-vindas as suas provocações, que eu acho que tu traz o preciado para trazer para os psicanalistas o quanto a gente precisa se implicar nessas questões, que o psicanalista Caio nos coloca, né, que eu acho que é justamente poder fazer a pergunta, porque a gente colonizado não está conseguindo nem fazer a pergunta, a gente olha e toma aquilo como dado, né? Então, que eu acho que é toda a questão da branquitude, da cegueira dos psicanalistas, da gente não estudar mulheres, da gente não estudar mulheres negras, da psicanálise, enfim, todas essas questões que eu acho que tu nos provoca, me provoca sempre, então é sempre muito bom te ouvir. A outra questão que me ocorreu é que, te ouvindo, eu fiquei o tempo todo lembrando do filme Pobres Criaturas. Então tu tem que assistir, assim, porque, inclusive, a atualidade do texto do Freud, que as pessoas foram ao cinema assistir esse filme e iam embora por causa das cenas de sexo explícito, um horror ao sexo, né, que é... Bom, não vou dar spoiler, né, mas tem uma cena que também fiquei lembrando que é um baile da sociedade, né, assim, dos casais dançando, e ela, a pobre criatura, dança de uma maneira selvagem. E ele tenta, a todo custo, fazê-la dançar como uma dama, né? Legal. E aquilo, assim, transborda, né? Então, eu achei... lembrei muito do teu texto. Aí seria um outro evento, né? Ótimo. Ótimo. Legal. Obrigada. O Márcio? Então, eu estava ouvindo, né? Cheguei agora, mas eu estava ouvindo desde o começo. E eu estou muito encantado mesmo com a proposição. Eu acho ela provocativa, eu acho ela mobilizadora, muito, muito forte, potente. A gente vê ocupar esse espaço, um tema nesse sentido tão atual, tão vibrante. Porque eu estava observando, assim, as suas colocações, elas são muito pertinentes, porque elas estão algo, assim, de uma tensão permanente entre a nossa origem, né? A psicanálise, ela vem dessa tensão, né? Mesmo que o Freud, ele passou boa parte da obra dele tensionado em responder o que é esse feminino, né? O que traz ele para descobrir o inconsciente é justamente o padecimento do feminino, né? Sim. E eu estava te ouvindo e ficava lembrando também a mesma... que inquietação é essa que leva, por exemplo, o Félix a pensar a ejaculação precoce no efeito dela sobre as mulheres no início do século XX, né?
Então, eu acho que isso é uma questão de atravessamento da psicanálise, e não só da psicanálise, mas também da tensão da política no tempo de hoje. Agora, recentemente, vou citar o nome, eu vou esquecer, né? Mas essa autora que justamente aqui mobiliza o pensamento do Paul Preciado, ela lançou um livro agora, recente, agora no mês de fevereiro, e ela tenciona um tema que eu vou dizer para vocês, acabei de sair da escola. Nós, professores, estamos proibidos moralmente de falar de sexualidade dentro de sala de aula. Um policiamento permanente das famílias. E onde isso surgiu? E o que isso provoca? E a violência disso tudo. E isso tem tudo a ver com o tema feminino. Claro. Porque a abertura que os movimentos feministas provocaram, uma semana atrás teve em São Paulo a primeira marcha trans dos boys setas. São homens. Esse é o discurso político. Essa abertura é a abertura do feminino. E essas provocações que nos provocam estranhamento e que, de um lado, nos tensiona a pensar a diferença, mas também que, no outro lado, no obscurantismo, faz não aceitar a diferença, Claro. que é o que eu falou. Então, assim, eu estou muito, muito, muito mobilizado pelo que tu trouxe hoje aqui. É uma riqueza assim, fantástica para a gente pensar a nossa formação, a clínica, e está de parabéns mesmo. Obrigada. Sim, fiquei agora também pensando a partir da fala do Márcio, do horror que foi na escola dos meus filhos a proposta de leitura do Avesso da Pele e a mobilização nos grupos de WhatsApp, justamente por esse horror, né? Enfim. Temos a Janete, e aí depois te devolvo. Bem rapidinho, mas tenho que te dizer da alegria de estar aqui, né? Compartilhando contigo esse momento e com todos os colegas que falaram coisas tão interessantes também. Renata, eu gosto desse jeito assim que tu apresenta, de ir se perguntando e a gente vai junto, a gente vai te acompanhando e trabalhando contigo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né? Isso do começo, que tu ali dessa cena da arte, e de que chama a atenção por que a mulher ali na arte estava causando isso todo, quando na Playboy, não. Que legal isso, né, de pensar quando está num lugar de objeto de desejo, tudo bem, mas quando está no lugar de sujeito desejante, aí horroriza. E aí vai lá para o fim essa coisa do horror, que me pareceu, ao mesmo tempo que te ouvi, o trabalho todo foi me remetendo a tempos outros em que a gente lia e estudava, né? Por exemplo, assim, o que era uma mulher. Então, assim, vou lá estudando autores que se ocupavam desse tema, mas que, de alguma maneira, tu atualiza a questão do feminino, né? Da diferença, suposto, né? Mas eu achei muito legal que daí também termina com a coisa do horror, né? Que tu foi falando do horror, e aí que atual que é esse tema, até não diria atual, que contemporâneo no sentido de que é um tema humano. Sim. Que nos atravessa, que é a castração. Porque por mais que existam, né, movimentos da humanidade para, de alguma maneira, tamponar isso da castração, segue se apresentando como um dos temas, né? Então, tem temas que são perenes, porque eles são do humano, né? E eu achei, assim, o teu trabalho todo muito trazendo isso, sabe? O horror da castração, e o que se faz com isso. Que para mim tornou lindamente. Parabéns. Obrigada, Janete. A Luciana Lara está me dizendo rapidinho. Deixa eu só fazer uma brincadeira antes da tua fala. Sabe onde estava a Playboy, porque agora acho que encerrou? Embaixo do colchão da família tradicional brasileira. Sim, mas Então sempre está lá.
Não é a questão da diferença, é isso que não é do contemporâneo, é não modificável. Sim. Exato, exato. Lu, Não, me lembrei, tem pensado nisso aqui, me lembrei que ano que vem faz 25 anos dos Estados Gerais da Psicanálise. E talvez seja um momento importante de a gente pensar em resgatar, porque eu estava te ouvindo sobre o povo estado e antes dele, nos mesmos moldes de educação, já que ele fez uma fala, cobertura dos Estados Gerais de Psicanálise, que tem tudo a ver com uma interrogação, uma provocação da psicanálise, dos psicanalistas para aonde a psicanálise se situa em relação às questões que dizem respeito. Exatamente isso que estava tratando. O discurso. Como que a gente sai do discurso hegemônico? Como que a gente escuta o que a gente ainda não escuta? Como a gente se propõe e se abre, que é o que ele fala da doença comunitária. Como que a psicanálise escuta sem álibi, sem esses álibis para se proteger da própria castração. Então, é uma provocação ali para nós todos, né? Claro. Que acho que é o momento de talvez resgatar o Um segundo. Vamos lá. A primeira vez que nós temos 25 anos e ali, então eu vai que bom, mais um pouquinho, só venci. E ele diz, né? E ele propõe nesse discurso, e ele atira assim, quem sabe é possível se falar, se conversar entre, olha, por ele, laços de amizade. Sei lá, 25 anos atrás. Sim. Vou começar de trás para frente. Lu, essa brincadeira que eu fiz, né, do Freud falar dos povos primitivos, e eu brinco no texto de que a gente se descobre não tão civilizado, uma das propostas, né? Gostaria de transmitir isso com esse texto, de que esse horror, a diferença, ele é da constituição psíquica. Então, a questão não é se defender, isso nos constitui. A questão é como que a gente vai não se defender, admitir, né, a nossa diferença, porque o que o outro provoca é a gente se olhar, né? Então, a criação de grupos, né, que é esse grupo, o imbrochável, o incomível, o imorrível, é esse que não quer se haver com a sua diferença, né, com a sua castração. E eu queria fazer um comentário também sobre a fala do Márcio. Esse texto, Márcio, O Tabu da Virgindade, ele tem duas linhas, né? Uma que é essa questão super importante que a gente vai discutindo do horror da diferença, que eu entendo que a profundidade desse texto, e o outro lado que vai colocando objetos nesse lugar, assim, né? Tipo o ímen, a virgindade, essas coisas que dizem respeito ao corpo, a diferença da realidade do corpo. Num determinado momento, eu pensei em escrever que o que nos importava era essa linha do horror à diferença, né? Mas aí, com o que tu traz, isso nos diz que é muito importante ainda pensar na realidade do corpo e nessas diferenças, né? Não é algo que... E essa é a riqueza da obra do Freud, né? As coisas, elas não se excluem, elas se complementam, né? E a gente não supera a diferença do corpo. Gostaria acho que o discurso do Preciado é nesse sentido, talvez
uma idealização, né? Como se em algum momento a gente pudesse chegar nesse ponto. E assim como a democracia é uma luta diária, né? Não vai haver uma realização. Deixa eu ver os outros comentários que eu queria fazer do que veio. Também. Temos tempo e temos alguns comentários aqui no chat. A Silvana dizendo, Renata, que trabalho maravilhoso e necessário. Parabéns por suas reflexões e tantas articulações de teorias, literatura e de realidades trágicas. Minha admiração. Excelente apresentação, tema importantíssimo para os dias atuais. Obrigada por essa experiência, Silvia, Natália Garrido. Paulo Jeremia, excelente evento, obrigado. E tem uma inscrita que está te pedindo algumas referências. Eu peço que talvez ela possa escrever por e-mail da SIG e a gente te repassa, pode ser? Isso, Tá. eu ia dizer isso. Vocês podem solicitar pelo e-mail da SIG, o meu e-mail, aí eu deixo Isso. combinado para enviar o meu e-mail, que daí eu posso passar todas as referências Ótimo. do texto, fica melhor. Oi, Dá para escrever, dá pra Renata Birk, igual a Renata Birk, como se escreve o sobrenome, @hotmail.com. Tá. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Magda disse, sobre essa questão da evolução da humanidade. Isso é uma questão assim que eu vou escrever muitos trabalhos. Eu não consigo elaborar também, Magda. Eu não consegui entender ainda como que pode. Mas acho que o Ailton Krenak também me ajudou muito a pensar isso, assim, né? O que é evolução? O que é humanidade? É admitir a diferença, é admitir que não há um sentido único nessa evolução, né? Que existem muitas formas de conceber o que é a humanidade, os modos de vida, e que importante seria que a gente conseguisse. Tem muitos movimentos para que algumas coisas, né, por exemplo, de preservação dos povos originários, ainda nós temos muitas línguas faladas no Brasil. Isso é uma questão interessante, né? Como foi imposto esse jeito de viver supostamente civilizado, né? Houve um momento no processo de colonização de obrigatoriedade de uso da língua portuguesa. E olha só, né? Língua portuguesa. Nós falamos língua portuguesa. Nós falamos no Brasil. Sim. E outra coisa que eu queria dizer foi sobre o comentário da Eurema, né? Do que é o escândalo. E uma das vias de pensar é ser um corpo emancipado. Eu também fiz essa associação do corpo enquanto país, né? Esse corpo político que ainda não é emancipado, que, aliás, está cada vez mais ameaçado. Tem um movimento agora que fala de uma segunda colonização, né? Então, a gente precisa seguir sustentando as ideias de emancipação, mesmo que mesmo que a gente não saiba exatamente como, poder seguir se perguntando como. Mas só assim, vamos falar, isso. Eu ia falar isso, mas passou, e agora, quando tu falou, que escandaloso que é o desejo, né? Claro. Porque parece que dizer porque isso não tem, e eu acho que esse que é o inconformismo com a própria evolução, que nunca é o suficiente. Claro que a gente, quando fala em evolução, a gente está pensando assim, bom, a melhor forma de lidar com isso, os melhores destinos, né? Mas como é forte essa questão do que escandaliza que esse outro sujeito tem desejo. E eu achei, isso que eu achei tão interessante, que desenhar os artes eróticas, por exemplo. Claro. Então, assim, que escândalo que deseja. Eu até pensaria agora aqui junto assim,
da natureza do desejo de ser escandaloso. Aham. Mas o escandaloso é do próprio desejo também. Claro. Claro. Da essência do desejo ser escandaloso. E quando isso eu enxergo que eu vou enxergar no outro, e escandaliza Claro. o outro, é meu, eu acho que isso foi falando do Sim. esse jogo de difícil. Renata, eu tenho certeza que a tua fala vai seguir ecoando dentro da nossa instituição e Causando escândalo. deliciosamente causando escândalo. Eu tenho muito a te agradecer, foi uma alegria te escutar. Muito, muito obrigada. Obrigada, eu queria agradecer muito também. Agradecer a todos que acompanharam no Zoom, no Zoom, né? É no Zoom. E aqui presencialmente também. Fiquei muito feliz com ter mobilizado o pensamento e que a gente possa seguir se perguntando, né? Muito bom, estou felizíssima. Eu também.